Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 88, do dia 6 de maio. Nessa leitura, nós vamos finalizar o reinado de Saul e entrar no reinado de Davi. Recapitulando um pouco, nós começamos ali no início, depois fomos para os patriarcas, depois dos patriarcas, aí nós entramos de Êxodo até Canaã, quando Moisés libertou o povo ali do Egito e conduziu até Canaã, passando para Josué finalizar esta caminhada. Depois Josué entrou ali em guerras, aí depois nós entramos no período de Juízes. Depois do período de Juízes, nós entramos no período do reinado de Saul. Estamos finalizando hoje para entrarmos no reinado de Davi, na continuação da história. 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 até o 14, vai nos falar assim. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga. E muitos caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me. Senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, ele jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram lá ocupá-los. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu desta forma. Por quê? Porque ele foi infiel ao Senhor. Ele não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar até uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. 2 Samuel 4, do versículo 4, vai falar sobre o acidente que deixou Mefibosete aleijado. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. 2 Samuel capítulo 1, do versículo 1 até o 27, vai falar para nós sobre Davi é notificado da morte de Saul e de Jonatas, e Davi lamenta. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag,
Quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a terra na cabeça, e ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra e, de acordo, né, Davi perguntou, de onde você vem? Aí ele respondeu, eu fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou. O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe tirou ou que trouxera a notícia. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu. Cheguei por acaso ao Monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, aí chamou-me gritando, e eu disse, aqui estou. Ele me perguntou, quem é você? Sou Amalequita, respondi. Então ele me ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe as notícias, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse, vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse, matei o ungido do Senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. O lamento é o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre seus montes. Como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate. Não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem. As filhas dos filisteus nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado. O escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo, do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros. O arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentais, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas está morto. Sobre os montes de Israel, como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. 1 Crônicas, capítulo 8, do versículo 29 até o 40, vai falar sobre os descendentes de Saul.
Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. O do seu filho mais velho, Abidom, e o dos seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza, Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas 9, do versículo 35 ao 44, em continuação, diz assim sobre todos os descendentes. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. E o de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis e Baal. Ner, Nadab, Gedor e Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Gerou Jonatas e Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Meribe-Baal, que gerou Mica. Estes, Pitom, Meleque, Tareia e Acás, Acás gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Agora, só para nós termos ideia, vamos colocar na nossa cabeça como se fosse um gráfico. Coate, Obed-edom, Eliã, Amiel, Batseba e Salomão. A Batseba era descendência de Levi e Davi da descendência de Judá. Ambos unem-se para dar continuidade à linhagem do Messias. Em 2 Samuel 11:3, 1 Crônicas 3:5, Mateus 1, Lucas 3:2, fala sobre essa geração, essa genealogia. Salomão, Deus determinou e prometeu estabelecer o reino de Salomão para sempre. Em 2 Samuel 7, do 12 ao 17, está escrito. E 1 Crônicas 22. Agora nós vamos entrar no reinado de Saul, de Davi, reinado de Davi. Acabou o reinado de Saul e inicia o de Davi. Davi torna-se rei. 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 4, está escrito assim. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Olha só, Davi começou a reinar com 30 anos. E o ministério de Jesus aqui na terra iniciou com 30 anos. 1 Reis, capítulo 2, versículo 11, fala para nós, ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. 1 Crônicas 29, capítulo 27, diz assim, reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, vai falar sobre o período inicial em Hebrom. Ungido rei de Judá em Hebrom. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou, para qual delas? Para Hebrom. Respondeu o Senhor,
Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os homens que o acampavam, cada um com sua família. Estabeleceram em Hebrom e nos povoados vizinhos também. Então os homens de Davi foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Segundo Samuel capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, vai falar sobre Isbosete é aclamado rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que os governava em Hebrom por 7 anos e 6 meses. A 2 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao 32, vai falar assim: termina a guerra civil frustrada a rebelião de Abner. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude do Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude e o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados aqui lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal ao lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar situado em Gibeon foi chamado Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu a Abner e, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda. Capturar um dos soldados e ficar com as armas dele, mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, eu não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E pararam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner até o pôr do sol. Chegaram à colina de Amá, defronte de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo a Abner, reuniram-se e, formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado ao meu exército,
perseguiria os seus irmãos até de manhã, então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joabe voltou da perseguição e Abner reuniu todo o exército, e viram que faltavam 19 soldados, e além de Azael, mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, Azael, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Segundo Samuel, para encerrar, tem o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Agora, a família de Davi em Hebrom, data provável mais ou menos no nascimento de Absalão. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abitai. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglã. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. 1 Crônicas 3, do 1 ao 4, para a gente finalizar, vai falar assim: esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abitai. E o sexto, Itreão, de sua mulher Egla. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém.